Olá, gente boa! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Magredos e hoje... Pois é, né? Vamos falar de Dark. Eu sei que já faz uns 33 anos que a série acabou, que acabou a terceira temporada, mas, né, nunca é tarde para falar de uma série. Vocês lembram no vídeo passado que eu falei que estava um pouco com o pé atrás com o final de Dark, com o final da terceira temporada e tal, porque eu estava levando em conta séries grandes que começaram boas, começaram ótimas, depois foram decaindo. E eu não canso de citar também Game of Thrones and Westworld. Não foi o caso de Dark, graças a Deus. Mas enfim, apesar de ter sido uma série excelente, uma série ótima, muito bem feita, muito bem produzida, essa série cometeu um errinho. É um erro mínimo que não chega a, assim, abafar a grandeza, o brilhantismo da série, mas mesmo assim é um erro. E se é erro, nós temos que ser justos e, né, falar sobre ele. Vamos falar sobre ele logo após a vinheta. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Que bom, então tá bom. Pois bem, pessoas, um recadinho rápido antes de começar esse vídeo. Eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui. E eu gostaria também de pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque ajuda bastante. Deixa o like, ele vai, não custa nada, você vai gastar uma caloria. E outra coisa também, eu gostaria de pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, que são essas aqui, ó, @magretos em todas elas. Procura @magretos que você me encontra, sabe? Segue lá, vamos conversar? Dito isso, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo, né? Dark. Pois bem, pessoas, como sabemos, na primeira e na segunda temporada, Dark abordou bastante o paradoxo de Bootstrap, que era aquele paradoxo onde as coisas podem existir sem ter sido criadas. Pois bem, o termo vem da frase "Pull yourself up by your bootstraps", que significa algo como puxando pelos cadarços do seu próprio calçado. Pois bem, é aquele paradoxo, né, que é uma coisa que é meio estranha. Digamos que eu tenho esse livro aqui, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, escrito por Edward Spohr. Mas esse livro aqui foi publicado em 2011, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. Sim, foi publicado em 2011. Agora, digamos, o Eduardo começou a escrever isso aqui bem antes, né? Pelo menos, digamos, uns 2 anos antes, em 2009. Agora, digamos que eu voltei no tempo antes do Eduardo começar a escrever esse livro aqui, em 2009, e entreguei para ele esse livro aqui, Filhos do Éden e tal. E a partir daí ele escreveu esse livro. Então eu só tenho o livro porque o Eduardo escreveu. Mas o Eduardo só escreveu porque eu voltei no tempo e entreguei esse livro a ele. Então não dá para saber quando esse livro existiu. É sabido que ele sempre existiu, então. Porque eu só tenho porque o Eduardo escreveu, o Eduardo só escreveu porque eu entreguei o livro a ele. Teoricamente, né? Porque não voltei no tempo. Na série acontece algumas coisas parecidas. Vamos pegar, por exemplo, o Mikkel. Podemos supor então que o Mikkel sempre voltou no tempo, não teve uma origem onde ele começou a voltar no tempo, porque sempre em 2019 ele voltava lá no tempo. Então podemos supor que não teve uma primeira vez, mas que sempre houve esse loop temporal. Também existe o caso do livro que o Ulrich entrega pro H.G. Tannhaus, ou como eles dizem na Alemanha, H.G. Tannhaus. Tem na internet, você pode pesquisar, tem na internet e é assim que eles falam, então não me julgue, eu não falo alemão, já disse isso. Pois bem, o livro também é o paradoxo, porque o Tannhaus só escreveu o livro porque foi entregue a ele, e essa pessoa que entregou a ele, no caso foi o Ulrich, só teve acesso ao livro porque o Tannhaus escreveu. Esse é o paradoxo de Bootstrap. A mesma coisa com a máquina do tempo, que a Cláudia entrega a planta para ele e tal, e dele só constrói a máquina do tempo, porque quando a Cláudia entrega a planta, ele percebe que ele poderia criar ali a máquina do tempo. Tá certo que na terceira temporada isso mudou um pouquinho, mas não vem ao caso, né? Agora, a primeira temporada também arranhou um pouquinho no paradoxo do avô. Tá cheio de física essa série. Pois bem, o paradoxo do avô, digamos que você está desgostoso com a sua vida, então você resolve voltar no tempo e assassinar o seu avô. Para que daí seu avô não nasce, seu pai também não nasce e você também não nasce. Pois bem, a série arranhou isso um pouquinho também. Como? O Jonas também volta no tempo. Não para matar o avô dele, mas sim para salvar o pai dele que havia voltado no tempo. Mas
como no paradoxo do avô, se você voltar para matar seu avô, sempre vai acontecer alguma coisa que vai te impedir isso. Você não vai conseguir, porque você já existe. E como o Jonas já existia, não teria como ele salvar o Mikkel, certo? Pois bem, então quando ele volta para salvar o Mikkel, aparece o Stranger, que no caso é ele mesmo, e fala para ele e tal, explica lá, e ele desiste. Mas depois ele volta decidido, com sangue nos olhos, para salvar o Mikkel. Mas ele acaba sendo preso, né, e fica lá naquele quarto lá, ele recebe a visita do Stranger e tal, como você bem sabe. Pois bem, esses foram aí então os paradoxos de Bootstrap, com o lance dos loop lá, e também o do paradoxo do avô, porque o Jonas, na primeira vez, ele desistiu de salvar o Mikkel, porque o Stranger impediu. Sempre alguma coisa vai impedir. E na segunda vez que ele foi lá decidido a trazer o Mikkel de volta, né, ele foi impedido também. Agora, na terceira temporada foi que aconteceu aquele errinho que eu falei lá no começo do vídeo. Porque na série eles abordaram como se fosse emaranhamento quântico. Eles até falam que é o emaranhamento quântico. Mas o que a série mostrou foi a sobreposição dos estados quânticos, ou a sobreposição quântica. Que quer dizer que duas realidades podem acontecer paralelamente ali e uma não interfere na outra, digamos assim. O que acontece lá acontece para lá, o que acontece para cá acontece para cá. A exemplo da série, existe ali na terceira temporada, foi nos mostrado que existe duas realidades. E como eu sou um grande fã das histórias em quadrinhos da DC, da Crise das Infinitas Terras, eu vou chamar aqui de Terra 1 e Terra 2. Na Terra 1, a Terra do Jonas, e a Terra 2, a Terra da Marta. Aqui vem a sobreposição dos estados quânticos. Por quê? O Jonas da Terra 1 é salvo pela Marta da Terra 2, enquanto que a Marta morre na Terra 1. Então ela leva o Jonas para lá e beleza, teve a interferência aí. Mas então, entrelaçamento, não, calma. Porque existe também uma outra realidade onde o Jonas foge para o porão quando o Bartosz impede a Marta de salvá-lo. Agora eu falei Bartosz, né? Porque naquele outro vídeo que eu não sabia como pronunciar e tal, mas o meu amigo Weilo Valias, que é alemão inclusive, ele me explicou que é Bartosz. Então, o Bartosz impede a Marta de salvar o Jonas. Então, ele acaba fugindo para o porão da casa dele. Aí ele cresce, se torna o Stranger e depois se torna o Adam. Enquanto que o Jonas, que vai para a Terra 2, ele é morto pela Marta. Ou seja, duas realidades completamente diferentes. Então, é sobreposição dos estados quânticos. Na sobreposição quântica, né, porque é física quântica e tal, digamos que um elétron ele pode existir parcialmente em várias realidades, mas quando ele é analisado e medido, ele apenas se apresenta em uma. Por exemplo, no caso da série, quando vemos o Jonas se transformando no Stranger, analisamos ali, mas não vemos o que acontece lá com o Jonas na Terra 2, no caso que ele morre. Aí está então a sobreposição dos estados quânticos. E no sétimo episódio da terceira temporada, ela começa com a explicação lá do Tannhaus sobre o gato de Schrödinger. Pois bem, o gato de Schrödinger é uma experiência mental, frequentemente descrita como um paradoxo. E ela foi desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Essa experiência do gato de Schrödinger consiste em fechar um gato em uma caixa junto com um martelo, um contador Geiger e um frasco de veneno. Então, dentro de uma hora pode acontecer desse átomo decair e acionar o contador Geiger, que vai fazer o martelo cair e quebrar o frasco de veneno, matando o gato. Mas pode acontecer também que o átomo não decaia, então nada acontece e o gato sobrevive. Mas para quem está olhando de fora, já que a caixa está fechada, a pessoa só pode supor se o gato está vivo ou morto. Mas no caso, o gato não está nem vivo e nem morto, mas ele está num estado ali vivo ou morto, ou seja, ele está morto e vivo ao mesmo tempo. No caso, se você abrir a caixa e constatar que o gato está morto, a culpa foi sua, foi você que abriu a caixa, porque enquanto ali todo mundo podia acreditar que o gato está vivo. Mas, né, e se o gato estiver vivo, o mérito se você salvou o pobre do animal, o pobre gatinho. Mas então, significa que pode existir em duas realidades paralelas, uma que o gato está morto e outra que o gato está vivo. No caso ali, então, numa realidade o Jonas está vivo e na outra realidade o Jonas está morto. Mesmo acontece com a Marta, né? Porque ela morre em uma realidade e na outra realidade ela continua viva. E mesmo quando a Marta de lá é trazida para cá, ela também morre. Ou seja, na Terra 1 a Marta sempre morre e na Terra 2 a Marta sempre sobrevive. Enquanto que o Jonas, na Terra 1 ele sempre sobrevive e na Terra 2
ele nem existia e quando ele passa a existir ele morre. Agora, como a série diz que seria emaranhamento quântico, para ser o emaranhamento quântico é um pouquinho diferente, mas é um pouquinho diferente. No emaranhamento quântico, se eu manipular uma partícula aqui nesse exato local, aqui na minha mão, outra partícula responde do outro lado do universo, como se fosse a mesma, mas não é a mesma, mas não é. Então, esse é o emaranhamento quântico. No caso da série, tudo o que acontecesse com o Jonas na Terra 1, fatalmente teria que acontecer com a Marta na Terra 2. Se o Jonas morre aqui, a Marta morre lá, certo? Mas por que a Marta? Você me pergunta. E eu te respondo. Porque a Marta seria o equivalente ao Jonas na Terra 2. Seria quase a mesma pessoa, mas não é. Você entende? Agora, já que a série é falando sobre sobreposição quântica, vem o caso da Cláudia. Enquanto todo mundo estava lá encocado, mas como assim? De onde que veio essa terceira Cláudia? Eu estava aqui pensando, e Caboches? Onde é que foi a quarta Cláudia? Porque assim, eu vou ver se eu consigo te explicar aqui. Teoricamente, existem 4 realidades ali no universo de Dark. Por exemplo, vamos pegar aqui a Cláudia como exemplo. Teria que haver uma Cláudia na Terra 1, onde o Jonas vive, uma Cláudia na Terra 1, onde o Jonas vai para a Terra 2 e morre, outra Cláudia na Terra 2, onde o Jonas fica na Terra 1 e vive, e outra Cláudia na Terra 2, onde o Jonas vai para lá e morre. 4 Cláudias. Ou seja, teoricamente, cada personagem teria que ter 4 versões. A série deixa isso um pouco subentendido, já que quando os destinos, tanto na Terra 1 quanto na Terra 2, o destino continua sendo o mesmo, ou seja, não é interferido tanto assim, a série não mostra. Mas quando tem alguma leve diferença, a série mostra. Por exemplo, o caso do Yurk. O Yurk da Terra 1, ele volta no tempo e ele fica lá preso até ficar velhinho. Enquanto que o Yurk da Terra 2, ele volta no tempo, mas não mais lá para o passado, mas ali, ali na intermediária ali. E ele acaba morrendo, ele acaba sendo morto pelo Hel. E o mesmo acontece com a Catarina, porque ela acaba sendo morta pela própria mãe dela. Quando acontece alguma coisa diferente, a série mostra. Quando não acontece, quando tudo segue exatamente igual, a série não mostra. Então essa é a diferença que a série diz que seria emaranhamento quântico, quando na verdade mostrou a sobreposição quântica, que é mais ali uma coisa um pouco diferente, que diz que as coisas podem acontecer diferentes em cada realidade. E outra coisa que me incomodou um pouquinho também foram aquelas visões que o Jonas e a Marta tiveram naquele corredor lá, um do outro. Mas o Jonas não existia na Terra 2, então não teria como a Marta ver ele, a não ser que ela fosse ali interdimensional ali. Mas isso só seria possível de acontecer se ele estivesse dentro de um novo loop. Mas se o loop foi quebrado agora que todo mundo recebeu o estalo do Thanos lá e... Então, se o loop foi quebrado, não teria como acontecer aquela visão, um vendo o outro ali no corredor. O Jonas até poderia ver uma Marta, já que, existe uma Marta na realidade dele. Agora, a Marta não teria como ver um Jonas, já que na realidade dela não existe um Jonas. Ele só seria possível se aquilo já tivesse acontecido antes, ou seja, ele estivesse dentro de um novo loop. A série deixa claro que o loop foi quebrado, que foi interrompido, então... Outra coisa também que muitas pessoas falaram, que até vi na internet vídeo aí das pessoas grandes aí falando que o estalo que a Cláudia teve para encontrar lá a solução foi meio que um deus ex machina. Mas só que depois eu vi um vídeo do Gaveta e pareceu tudo tão lógico. Tudo na série é o número 3. Depois você vai lá ver o vídeo do Gaveta lá e você vai entender melhor. Porque assim, tudo na série é o número 3. Então é lógico que haveria um terceiro caminho. E quem que ia conseguir descobrir isso melhor do que quem estudou, quem foi mais que estudou toda essa bagaça aqui? Lógico que seria a Cláudia, porque um mundo de origem. Então era só ela estudar como que aconteceu e tal, pegando informações daqui e dali. A série não mostrou isso. Não porque ela achou que não fosse necessária, mas foi o que aconteceu. A Cláudia foi quem mais estudou tudo isso. O Jonas ficava viajando para lá, para cá e para lá e para cá, tentando sempre fazer a mesma coisa, sempre sendo mandado pelos outros. As pessoas chegavam, Jonas, vai lá e faça isso. Ele ia lá e fazia. Jonas, vai e faça aquilo. Ele ia lá e fazia. Então, é claro, ele não estudou isso. Enquanto que a Cláudia, ela viajava por conta
próprio. Ela ia pra lá, pra cá, pra lá de novo, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Foi assim que ela conseguiu descobrir. Claro que ali foi mostrado como se meio que assim um Deus Ex Machina, mas não foi. Não, tá longe de ser isso. Mas agora falando da série em si, eu acho que os produtores, né, ali foram extremamente inteligentes em terminar a série aqui, em terceira temporada aqui, e paf, acabou, tá bom, beleza. Mas é claro que eu ia achar incrível, maravilhoso se a série tivesse terminado com 33 episódios, já que são 3 temporadas, fizesse ele explicasse umas coisas a mais, né, que ficou faltando, claro, ficou sim, claro, faltou algumas explicações. Você pode viajar para 3 períodos no tempo, acerta em 3 temporadas, as viagens no tempo são de 33 em 33 anos, então acabasse com 33 episódios ficaria maravilhoso. Mas eu não reclamo porque foi uma série magnífica, maravilhosa, maravilhosa. E agora eu gostaria de dar um recadinho aí aos produtores Baran, Boldar e Yantje Friels, que eu sei que eles estão assistindo, inclusive eles falam português. Um recadinho para eles: por favor, pelo amor de Deus, não façam spin-offs de Dark. Não, por favor. A série tá magnífica? Tá boa sim? Tá. Foi incrível? Foi. Então deixa como está. Existe um velho ditado que diz: se melhorar, estraga. Esse é o caso de Dark. Está bom assim? Não vamos mexer mais. Porque os produtores já foram tão inteligentes em terminar aqui na terceira temporada enquanto estava tudo maravilhoso. De que adianta, por exemplo, fazer 8 temporadas e acabar uma porcaria? Né? Não adianta nada, acaba sendo um fiasco, começa aquela inchação de roteiro só para colocar coisa aqui, colocar coisa ali, de repente vai lá e coloca um cantor que eu esqueci o nome na série, né? Então, melhor fazer menos e ser com mais qualidade do que fazer muito e ser menos qualidade, né, D&D? Então, pessoas, é isso. Eu vou ficando por aqui. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se, ative o sininho para você receber os novos conteúdos postados aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de Dark. E eu acho que eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!